Hoje conversaremos com o professor do Departamento de Biologia Celular, Luiz Fernando Fávaro. Ele nos falará sobre a sua infância, vida pessoal e acadêmica, além da ótima relação com os alunos e com a comunidade setorial. Quer saber mais sobre essa figura carismática? Então acompanhe a partir de agora. Eu sou natural de São José do Rio Preto e eu sou o filho mais velho de 3 irmãos. E a minha infância foi uma infância bem normal para os padrões do interior de São Paulo. Eu e meus irmãos sempre tivemos muitos amigos, a nossa casa sempre foi uma casa que sempre estava cheia dos amigos. Isso reflete muito também o lado da minha família, que sempre foi uma família muito festeira, de gostar de festa, reunir a família toda. E para nós, os primos de segundo e terceiro graus eram parentes muito chegados, muito próximos, porque nós convivíamos bastante, né? Sempre estudei em escola pública, mas era uma época que eu acho que a escola pública tinha um outro perfil, tinha um outro valor e oferecia outras possibilidades para os estudantes. Era um ensino bom, um ensino que permitia fazer um vestibular, ser aprovado no vestibular. As escolas públicas eram concorridas, tinha teste, né, de seleção para o ingresso nessas escolas. E a partir daí, né, eu tenho os meus amigos ainda, os meus amigos de infância, e mantenho um bom contato com os meus amigos da época do ensino médio. A gente se fala até hoje, a gente mantém um contato e de vez em quando nós nos reunimos. A descoberta da biologia foi pela facilidade na disciplina de biologia no ensino médio. Mas o interesse surgiu também por causa de uma professora. O nome da professora é Anita Cabral. Essa professora era uma professora muito determinada, que estimulava muito os alunos e, ao mesmo tempo que tinha todo esse lado profissional, o lado do ensino, da biologia, ela era uma professora que tinha uns valores bastante humanos. Eu acho que esse ponto foi fundamental para a escolha profissional futuramente. Mais ou menos dos 9, 10 anos aos 17, eu estudei violão clássico. E a escola onde eu fiz o ensino médio era uma escola que promovia alguns eventos culturais bastante interessantes. Todo ano tinha Semana de Arte e Cultura. E nessa Semana de Arte e Cultura, claro, pela facilidade, pelo fato de eu já estudar música, eu sempre tocava violão e junto com isso tinha peças de teatro realizadas pelos alunos da escola, números de dança realizados pelos alunos da escola também. Então era um evento que era esperado todo ano e que todo mundo participava. Então era algo bem legal, que fugia um pouquinho daquela escola tradicional. Nós tínhamos atividades diferentes. Isso eu acho que foi bastante importante para a minha formação como pessoa. Então, a partir do estímulo que eu tive no ensino médio, eu acabei optando por escolher como profissão a biologia, ser biólogo. Nessa época que eu fiz a opção pelo curso, eu teria possibilidades de ficar em Rio Preto, onde tem Unesp, e estudar fora. Eu optei por sair de São José do Rio Preto e cursar o curso de biologia em outra universidade. Foi dessa maneira que eu fui parar em Londrina para fazer a graduação. Então fiz a graduação na Universidade Estadual de Londrina. Cada vez mais durante o curso eu percebia que eu tinha feito a escolha certa, porque eu me identificava muito com o curso, era algo que eu gostava muito de estudar. Nesse período foi onde surgiu a vontade de trabalhar com peixes, fazer pesquisa, desenvolver algum trabalho com peixes, e foi onde eu entrei em contato com a professora Ângela Lousada Veregg. Nós nos tornamos muito amigos, foi uma pessoa que teve bastante influência na minha vida profissional
e também na minha vida pessoal, pela possibilidade de ser uma pessoa acessível, permitir a troca de ideias, sanar dúvidas pessoais. Isso foi bastante importante na minha formação. A Ângela é uma pessoa maravilhosa que também mantemos contato. O pessoal da Biologia de Londrina, este ano, fez uma festa para reunir o pessoal que estudou nos anos 80 e 90. Então era muita gente, a festa foi sensacional e a gente tem essa facilidade de continuar convivendo, mesmo com pessoas que deixaram, se formaram em biologia, mas foram trabalhar em outras áreas. E esse contato se faz de diferentes maneiras, né? Por exemplo, eu casei, a minha esposa é de Londrina, a família dela é de Londrina. Então Londrina é um local que eu continuo voltando, né? E voltar para Londrina é sempre prazeroso, porque eu tenho muitos amigos da época da universidade que hoje são os professores da universidade. Então sempre quando eu volto para Londrina, além de ter a família da esposa e tal, sempre eu tenho os meus amigos para poder rever. Então, nos últimos períodos do curso de Biologia em Londrina, eu comecei a trabalhar com reprodução em peixes, e a partir daí, a professora Ângela sempre estimulou para que eu continuasse na carreira acadêmica. Quando eu vim para a Universidade Federal, eu vim inicialmente para cursar o mestrado com o professor Paulo de Tarso, do Departamento de Zoologia, e essa foi a tentativa de permanecer no meio acadêmico. Logo que eu terminei o mestrado, abri um concurso para docentes na universidade, no Departamento de Biologia Celular. Fiz o concurso, fui aprovado e desta maneira me tornei docente dessa universidade. Depois que eu ingressei como docente na Universidade Federal do Paraná, eu saí para fazer o doutorado. Fiz doutorado na área de ecologia na Universidade Federal de São Carlos. Após o doutorado, retornando para a Universidade Federal do Paraná, fui credenciado em 2 programas de pós-graduação. Na pós-graduação em Ecologia e Conservação e na pós-graduação em Zoologia. E sempre trabalhando com peixes. Então, eu fiz o mestrado com Paulo de Tarso, trabalhando com peixes, fui fazer o doutorado na Universidade Federal de São Carlos, trabalhando com peixes. Nesse período, após o credenciamento, foi bastante interessante, porque eu tive a possibilidade de atuar numa formação mais direta de pessoas que estavam envolvidas com pesquisa e queriam seguir uma carreira acadêmica. E, ao mesmo tempo que eu atuava na pós, trabalhando com peixes, eu sempre ministrei aulas na graduação para o curso de medicina, né? Então, são duas facetas bem distintas, né? Para a graduação, eu trabalho bastante a parte de histologia, uma parte sempre voltada para humanos e para a área da saúde, sempre com alguma inserção mais clínica, para poder estar bem direto à formação dos alunos do curso de medicina. E, em contrapartida, na pós-graduação, sempre focando mais o ambiente e, preferencialmente, os peixes. Na verdade, eu me deparo com diferentes públicos. Então, tem um público na pós-graduação, onde eu entro em contato com diferentes pesquisadores e diferentes alunos. Já são alunos que já têm a graduação, já têm um processo de formação mais desenvolvido. Em contrapartida, com a graduação, eu entro em contato com outros tipos de profissionais, muitos profissionais da área de saúde. E claro, com uma quantidade muito grande de alunos de graduação que estão iniciando o processo de formação, né? Eu dou aula para um curso de 6 anos e a disciplina ela ocorre no 2º semestre de curso. Então, eu pego um pessoal geralmente muito jovem, né? E com ainda pouco desenvolvimento acadêmico.
estar na Universidade Federal do Paraná, trabalhar nessa instituição, para mim é um motivo de orgulho. É muito bom estar aqui, fazer parte do quadro docente, poder continuar desenvolvendo pesquisa, eu gosto muito de dar aula, né? Me sinto realizado dando aula. Em contrapartida, com toda essa alegria de estar aqui, fazendo parte dessa universidade, a parte burocrática é algo que toma muito tempo, né, dos docentes. Muitas vezes os docentes deixam de fazer ou protelam algumas atividades que são essenciais, né, e que são de competência do docente. Ele deixa de fazer isso para fazer trabalhos burocráticos. Muitos formulários são repetidos, temos que preencher diversas vezes. Isto prova que o sistema de informática instalado na universidade, o sistema que nós temos acesso, que nós utilizamos para preencher os formulários necessários, ele não funciona. E isso depõe um pouco contra uma universidade federal antiga, que já deveria estar bem melhor estruturada e com bem menos burocracia. Então, para finalizar, né, o que eu gostaria de dizer, deixar registrado, é que eu sou uma pessoa bastante grata por poder fazer parte dessa instituição e por poder atuar na formação de diferentes pessoas e de diferentes profissionais. Isso é algo que me agrada muito. Então, o que continua sendo fundamental para mim? A primeira coisa é que trabalhar entre amigos torna o dia a dia muito mais fácil e bem mais agradável. Eu acho que tudo isso fortalece muito uma facilidade que eu acredito que eu tenha de fazer amigos, de conviver em grupo. A amizade para mim é uma coisa bastante importante, é fundamental na minha vida, porque muitos amigos do ambiente profissional frequentam a minha casa e fazem parte do meu dia a dia. O que eu espero do futuro? Eu espero continuar participando da formação dos diferentes indivíduos para as diferentes possibilidades de trabalho, ou seja, na formação de um pesquisador, na formação de um educador, na formação muito básica para aquele indivíduo que almeja ser um médico, né? Tudo isso é muito satisfatório, é muito agradável que aconteça, eu gosto muito. Eu acho que as mudanças que ocorrem com as pessoas são mudanças que elas têm que vir de uma forma natural, né? Então, hoje eu estou bem feliz da maneira que eu ajo, da maneira que eu trabalho, com as pessoas que eu convivo, né? Mas certamente outras mudanças virão com o passar do tempo. Gostou dessa história? Para rever esse e outros perfis, é só acessar o nosso site ou entrar na nossa página do Facebook. Até a próxima!